Glória a Deus, meus queridos irmãos, sejam muito bem-vindos ao nosso culto online, onde nós celebramos e adoramos o nome do nosso Senhor Jesus. Mais uma vez eu quero dizer para você, seja muito bem-vindo, nós estamos contentes com a sua presença aqui no meio digital, e é uma alegria para nós cultuarmos ao nosso Deus como igreja, como Fonte Church, aqui de Indaiatuba. Meus queridos irmãos, eu quero, nesse começo de culto, declarar sobre a sua vida que você é bendito, que você é bendita, que você é próspero, que você é próspera. A palavra do Senhor, a Bíblia que nós seguimos, ela declara que nós somos assim, que nós somos benditos. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia lá no livro de Jeremias, capítulo 17, verso de número 7. A gente vai ler uma palavra muito legal, aonde ela declara isso sobre nós. Diz assim, Jeremias 17, 7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Olha que incrível essa palavra. Próspero, abençoado, feliz, contente, alegre, bendito é o homem que confia no Senhor. Esses são os adjetivos de uma pessoa que tem a sua confiança em Deus e cuja esperança está nele. E olha como o versículo continua, ele faz uma comparação, que esse homem bendito, feliz, próspero, é como uma árvore. Ele compara esse homem a uma árvore que é plantada junto ao ribeiro de águas. E olha que interessante como continua o versículo, ele diz assim, que estende as suas raízes, ou seja, esta árvore, ela estende as suas raízes para o ribeiro. Esta árvore que somos nós, esta árvore que o profeta Jeremias compara como nós, esse homem, essa mulher bendita, próspero, essa pessoa estende as suas raízes para o ribeiro. Perceba que este verbo estende é uma ação. Aliás, todos os verbos são ações. E essa ação de estender as raízes para o ribeiro de águas faz com que essa árvore ela não tenha suas folhas secas. Faz com que essa árvore, no ano da sequidão, no ano de pandemia, no ano da crise, ela não tenha as suas propriedades, as suas finanças estarrecidas, secas. Talvez você esteja vivendo momentos difíceis e desafiadores na sua vida neste ano, desde o começo do ano. Muitas pessoas têm vivido tempos e situações difíceis. Talvez você que me assiste aí da sua casa esteja nesta situação, seja no âmbito financeiro, emocional, ou até mesmo a sua vida espiritual anda seca, não está conforme o Senhor gostaria. E o convite do Senhor para nós nessa noite é estendermos as nossas raízes para o ribeiro. É estendermos as nossas raízes para o ribeiro. Quando nós fazemos isso, o milagre acontece na nossa vida. Sabe por quê? Porque quando as raízes estão lá, nós podemos saber que as nossas folhas não ficarão secas. O dono da seara, o nosso Deus, garante isso. E as pessoas que fazem isso, elas são a prova viva de que isso pode acontecer. Eu quero finalizar lá no versículo 10 que diz assim, eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder. Olha como fala novamente de ação. Segundo o fruto das suas ações. Meu querido irmão, minha querida irmã,
Esse é um convite muito especial da parte de Deus para nós. Muito especial. Eu convido você e desafio você a estender as suas raízes, a agir, a fazer conforme o Senhor te dá de estratégia no seu dia, na sua semana, no seu trabalho, nos estudos, porque pode ter certeza que o Espírito Santo é o maior interessado em fazer com que você dê fruto e frutos que permaneçam. Amém? Eu quero convidar você nessa noite para se levantar, para orar junto comigo. Caso você não tenha se levantado ainda, levante-se do seu lugar. Se você estiver sentado no sofá, deitado na cama, levante-se do seu lugar para que nós possamos adorar juntos ao nosso Deus, ao nosso Senhor. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos nesta noite incrível. Obrigado, Deus, por esse domingo abençoado que o Senhor nos concede. Obrigado por cada irmão e cada irmã que me assiste lá na sua casa, Pai. Eu declaro que esses irmãos serão como árvores plantadas junto ao ribeiro de águas, e que os meus irmãos terão as suas folhas verdes, e que nesse tempo de sequidão, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de crise, eles não terão as suas folhas, os seus galhos secos, mas pelo contrário, por estarem com as suas raízes indo em direção cada vez mais profundo junto ao ribeiro de águas, eles viverão a abundância, a prosperidade, a provisão do Senhor. Eu oro e te agradeço, Pai, porque eu sei que o Senhor dará a cada um conforme as suas ações, conforme o seu proceder, porque o Senhor esquadrinha os nossos corações e sabe da intenção deles. No nome de Jesus, amém. Vamos louvar o Senhor no nome de Jesus? Aleluia, Jesus. Há uma canção que não cessa. Há um novo refrão que não para. É o som daqueles que foram lavados no sangue que comprou toda tribo, língua, povo e nação, juntos então cantarão. Digno é o Cordeiro que se assenta no trono. Honra, força e domínio, glória e riquezas são teus. Toda a criação, céu e terra, unem-se à canção eterna. É o som daqueles que foram lavados no sangue que comprou toda tribo, língua, povo e nação, juntos então cantarão, juntos então cantarão. Digno é o Cordeiro que se assenta no trono.
Aleluia, glória a Deus, como é bom louvarmos e adorarmos o nome do nosso Senhor, juntos como igreja. Ao Senhor toda a glória, toda a honra para todos sempre. Amém, meus queridos? Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, como vocês sabem, todos os domingos, às 19 horas, nós temos o nosso culto de celebração. Hoje nós temos feito o nosso culto online, pelo qual você está aí nos assistindo, seja via Facebook ou no YouTube. Glória a Deus pela sua vida. Mais uma vez, quero desafiar e convidar você a compartilhar o link dessa ministração com o maior número de pessoas que você puder. Amém, meu queridos? Compartilha aí com seus pais, com seus amigos, com seus colegas, para que eles assistam essa ministração e também sejam abençoados. Nas terças-feiras, às 20 horas, nós temos o nosso Tadel. O Tadel é um tempo muito precioso, onde nós somos treinados, através da vida do nosso pastor, para sermos edificados como igreja. Aqueles que têm desejo e fome e sede por mais do Senhor estão mais do que convidados para participarem conosco do nosso Tadel às 20 horas. E como vocês sabem também, nas quartas, quintas e sábados e domingos nós temos as nossas células, que são abençoadíssimas, são incríveis. Vocês que participam de uma célula sabem muito bem disso. Nós temos célula aí de adultos, de adolescentes e também de jovens. Todas elas, em função da pandemia, têm acontecido de maneira online. Então, se você está sem participar de uma célula, eu te desafio a colocar aí nos comentários, seja do YouTube ou do Facebook, colocando "Eu quero uma célula". Coloca aí. Se você não participa ainda de uma célula, digite aí nos comentários "Eu quero uma célula", que a nossa equipe, os nossos irmãos vão com certeza procurar você, chamar você e colocar você para participar de uma célula muito poderosa e preciosa, no nome de Jesus. Amém? Eu queria aproveitar também e fazer uma pergunta para vocês. Vocês, quando recebem uma semente da parte do Senhor, o que vocês fazem com essa semente? O que vocês fazem com isso que vocês recebem de Deus? Vocês semeiam, plantam, ou vocês comem essa semente antes de semeá-la? Por que eu pergunto isso? Porque o nosso Deus, Ele nos dá, ao longo da nossa vida, inúmeras, centenas de milhares de sementes para nós plantarmos. E você vai verificar isso lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10. Convido você a abrir a sua Bíblia lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10, que diz assim: "Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça." Essa versão que eu li está na Almeida Revista e Atualizada, e eu vou ler agora na nova versão da linguagem de hoje. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia. Diz assim: "E Deus, que dá a semente para semear e o pão para comer, também dará a vocês todas as sementes que vocês precisam. Ele fará com que elas cresçam e deem uma grande colheita, como resultado da generosidade de vocês." Olha que texto incrível que o Paulo escreve para a igreja lá de Corintos e que também se aplica a nós, porque nós cremos nessa palavra e na Bíblia, nos escritos que o Senhor deixou para a gente. Na nova versão da linguagem de hoje diz "e Deus", ou seja, Deus nos dá sementes para semearmos. O que você tem feito com as sementes que Deus te dá? Você é daqueles que semeia ou você é daqueles que comem a semente antes de semeá-la? Talvez você esteja vivendo situações na sua vida em função de você não ter semeado a semente, em função de você não ter cultivado essa semente, mas você ter consumido ela antes de semeá-la. Às vezes a gente está tão desesperado por resultado, tão desesperado por alguma coisa, que o Senhor te dá uma semente para você semear, como diz aqui. E você acha que já é o alimento. Não. É uma semente para você plantar. E ela vai crescer. E no tempo certo, ela vai frutificar. E o fruto dessa semente vai ser o seu alimento. O fruto dela, não a própria semente. A Bíblia aqui está falando que Ele fará com que elas cresçam e deem uma grande colheita. Olha, pense comigo.
quem que vai fazer o crescimento da semente? O Senhor, Deus, não é mesmo? Mas quem que planta a semente? A Bíblia está dizendo que e Deus plantará a semente e Ele também ceifará a semente, o fruto que a semente vai dar? Não. O texto diz que Deus vai fazer com que ela cresça, mas para uma semente crescer, ela precisa ser plantada. E isso demanda uma ação da nossa parte. Isso demanda de nós, cristãos, semearmos. Isso demanda de nós uma atitude. O que esse versículo aqui está falando é que nós precisamos agir. Agir de acordo com aquilo que Deus nos dá. Talvez você tenha poucas sementes, ou talvez você tenha muitas sementes. Não importa, você tem sementes em você. Semeie elas. Semeie essas sementes que você tem. E saiba que o Senhor, Ele vai fazer crescer. Ele vai fazer crescer essas sementes que você está semeando. E o Senhor vai fazer com que ela dê uma grande colheita. Olha que incrível. Uma farta colheita. É o que diz na Nova Versão. Na Almeida Revista Atualizada diz: e multiplicará os frutos da vossa justiça. E aí essa mesma parte na Nova Versão diz: como resultado da generosidade de vocês. Nesse momento, você está convidado a ser generoso na casa do Senhor, a ser generoso para com a obra do Senhor, a semear na obra do Senhor, a colocar as suas sementes na obra do Senhor. Nesse momento vai passar na sua tela os dados bancários aqui da igreja e você vai poder, nesse momento, fazer a sua oferta, colocar o seu dízimo, as suas primícias. Saiba, meu querido irmão, que pessoas que não são crentes e que têm o princípio da semeadura, elas vivem esse princípio da prosperidade. E talvez você viva uma vida, talvez não tão abundante, miserável, sendo crente, por conta disso. Pessoas que não fazem parte do evangelho têm isso como princípio, mesmo não sendo crentes, e elas desfrutam de uma vida abundante, mesmo que sem Jesus, mas de uma vida abundante, porque elas colocam o princípio em prática. Que nós, a começar de nós, possamos mesmo colocar esse princípio em prática para que vivamos a abundância do Senhor nas nossas vidas, de acordo com as nossas ações e escolhas. Amém, queridos? Eu quero te convidar para você orar junto comigo, para que nós possamos consagrar as nossas sementes, ou a nossa colheita ao Senhor Jesus. Amém? Ore comigo. Pai, no nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço, porque sabemos que o Senhor é o dono desta seara toda. E nós sabemos que todo o ouro, prata, todos os bens pertencem ao Senhor. Nada disso é nosso. Tudo é teu, Pai. Tudo é do Senhor. Nós somos como mordomos, que cuidamos deste mundo grande, onde diz em Gênesis que o Senhor nos declara para que nós governemos sobre o mundo. Pai, eu te peço que nós possamos, de fato e de verdade, governar sobre o mundo, Pai. Governar sobre os animais, governar sobre as aves, porque é isso que lá no jardim o Senhor deu para o homem. E nós queremos voltar para essa realidade do jardim e não vivermos uma vida de miséria, uma vida escassa, porque a tua palavra nos diz, como nós vimos na abertura, que aqueles que são plantados junto ao ribeiro de água, eles não viverão a sequidão, eles não viverão uma vida seca, não viverão uma vida que não há abundância. Mas nós sabemos que o Senhor, que esquadrinha os corações, bem sabe o que cada um merece. Por isso, Pai, eu te peço que os meus irmãos tenham revelação no Senhor, de acordo com a porção que o Senhor tem para cada um, para que eles vivam, nem pensando que devem ter mais, nem pensando que devem ter menos, mas viverem uma vida abundante, porque no Senhor é que encontramos essa abundância. Não é financeira, mas é em Ti que nós encontramos essa abundância, Pai. Por isso eu te peço que os meus irmãos encontrem, que nós todos encontremos essa satisfação no Senhor, onde somos completos e cheios de Ti em nós, porque sabemos que quando somos cheios do Senhor, nós transbordamos. E eu quero declarar sobre a vida dos meus irmãos o transbordo de Ti, Pai, o transbordo do Senhor sobre cada um e sobre cada uma que está me ouvindo nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém, queridos? Vamos louvar mais uma canção ao Senhor e vamos agradecer ao nosso Deus por essas ofertas, no nome de Jesus.
tua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, e o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e o Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome eu sei, tu és digno do louvor. Eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, quão grande Ele é. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Pai é uma palavra tão forte e com um enorme significado. Aquele homem que está sempre ao nosso lado para nos ver crescer. Pai é aquele que nos dá a mão para aprender a andar de bicicleta. Aquele que cobra boas notas na escola. Aquele que tem sempre uma palavra amiga e um conselho, que às vezes pode ser duro e exigente, mas tem um amor muito grande pelos seus filhos. Pais que trabalham o dia todo para chegar em casa
e encontrar a felicidade em um sorriso quando o filho disse: Oi, pai. No mês de agosto, comemoramos o Dia dos Pais. A Fonte Church em Dayatuba gostaria de homenagear todos vocês. Agora um poema. Paizinho, paizão. Às vezes tem só uma barriguinha, mas quase sempre tem um barrigão. Para os pais, fizemos um presente para oferecer e eles ficarem contentes. O que temos para dar não é nada de valor, mas sabemos que vão gostar, pois foi feito com amor. É uma pequena surpresa, mas um bonito cartão. É tudo muito importante, foi feito pelas nossas mãos. Glória a Deus. Boa noite, queridos. Deus abençoe a sua vida poderosamente, no nome de Jesus. Glória a Deus. Que bom tê-lo conosco nessa transmissão. Tenho certeza que você está sendo muito abençoado por tudo aquilo que já aconteceu até esse presente momento. E agora chegou o momento de nós ouvirmos a palavra de Deus, de nós meditarmos e termos a nossa vida tocada pela palavra que vem do nosso Criador, do nosso Senhor, que nos ama tanto, ao ponto de enviar seu Filho Jesus por morrer por nós. Glória a Deus por isso. Que coisa tremenda. Você que nos acompanha sabe que nós estamos ministrando uma série de mensagens baseada no fruto do Espírito Santo. Tem sido uma bênção. Semana passada nós falamos a respeito do primeiro gomo, a primeira característica desse fruto, e hoje nós vamos dar sequência nisso. E nós estamos no nosso ano do mais, então nós estamos ministrando a respeito desse mais de Deus para a sua vida, baseado em muitas palavras bíblicas, para que você possa receber tudo aquilo que Deus tem a manifestar na sua vida nesse ano de 2020. Amém? Então, quero convidar você nesse momento a abrir a sua Bíblia e nós vamos meditar naquilo que o apóstolo Paulo fala à igreja de Filipos, em Filipenses capítulo 4, verso 4. É a palavra base para aquilo que nós vamos ministrar nessa noite, diante da segunda característica, do segundo gomo desse fruto do Espírito Santo. Então, Filipenses capítulo 4, verso 4 nos diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Repito, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Que coisa tremenda. Você percebe um comando aqui. Não é um pedido, não é apenas uma sugestão, mas há um comando de Deus, um comando do Espírito Santo para a nossa vida, que é justamente a alegria. Esse é o tema dessa noite. Nós queremos ministrar a respeito do tema mais alegria, mais alegria. Eu convido também você a abrir a sua Bíblia na passagem que fala a respeito do fruto do Espírito Santo, que se encontra no livro de Gálatas, capítulo número 5. Gálatas 5, versos 22 e verso número 23. Lá diz assim, ó: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Glória a Deus, glória a Deus. Então o tema dessa noite é mais alegria. E a verdade é que todo ser humano tem o desejo de ser feliz. É uma ambição, um desejo, uma vontade que todo ser humano tem. E há lugares onde as pessoas, na verdade, elas têm que parecer estar felizes. Elas têm que demonstrar uma felicidade, mesmo que em algumas ocasiões elas não estejam assim. Na verdade, ser feliz é um alvo de todo ser humano, mas essa tentativa de parecer feliz acaba gerando, na verdade, muito estresse na vida de muitas pessoas. É uma pressão que as pessoas vivem para tentar, de algum modo, demonstrar uma felicidade. Todo o tempo demonstrando uma alegria, uma euforia, uma demonstração de uma felicidade constante, mesmo que a vida não seja algo assim tão constante quanto nós gostaríamos. Nem todos os dias que nós vivemos, na verdade, são dias maravilhosos, dias perfeitos, dias que nós, de fato, temos tudo no seu devido lugar e acontece aquilo que nós esperávamos. Na verdade, a gente sabe que não é assim. Existem alguns dias que, na verdade, são desastrosos. Tem dias que são muito ruins. Aquilo que a Bíblia chama de dias maus. E o que é um dia mau? Um dia mau é quando você não consegue resolver
algum problema que você está enfrentando. Um dia mau é quando você não consegue fechar o orçamento que você gostaria. O dia mau é quando você, na verdade, não consegue se ver livre de uma dor física que você tem. Um dia mau é quando você tem uma discussão com o seu cônjuge, ou uma discussão com algum familiar que você tem na sua casa, na sua residência. Um dia mau é quando você não consegue arrumar o dinheiro que você precisa para poder pagar alguma conta, e chega o dia do vencimento e você não tem aquele valor. Isso é um dia mau. Um dia mau é quando você está na expectativa de receber o seu pagamento e por alguma razão, infelizmente, ele não vem. São dias maus, tem inúmeras realidades que fazem com que o nosso dia não seja assim tão perfeito. E a verdade é que é fácil ser feliz quando tudo está sendo muito bom, quando tudo está dando certo. É muito fácil ser feliz e manifestar felicidade. Mas a pergunta que fica é: e o resto da vida? O que nós fazemos quando não acontece aquilo que nós gostaríamos? Quando as coisas não dão certo? Como que nós podemos nos manter positivos vivendo no mundo negativo? Vivendo num mundo que tem tantas situações que, na verdade, fogem do nosso controle e acabam sendo situações ruins de se viver. Aqui a palavra de Deus, ela fala a respeito da alegria, e você deve ter percebido que ali é um comando, há uma ordenança, há um mandato de Deus em relação a nós sermos alegres. E aí fica a pergunta, então, mas o que é alegria diante da perspectiva bíblica? O que é alegria diante do Senhor? Porque se Ele nos manda manifestar essa alegria, ser alegre, então essa alegria não pode estar dependente das circunstâncias, ela não pode estar dependente das situações. A verdade é que a alegria aqui, ela é uma atitude, a alegria aqui é uma escolha, a alegria aqui, na palavra de Deus, ela é uma opção. A alegria, na verdade, ela é um fruto da consequência da presença do Espírito Santo na sua vida. Você que já entregou a sua vida a Cristo, você que já tomou uma decisão por Jesus, você que nasceu de novo, você tem então a presença do Espírito Santo na sua vida. E ele manifesta um fruto. E dentre as características, os gomos desse fruto, um deles se chama alegria. Que coisa tremenda. Então, a alegria, ela é uma escolha que nós fazemos diante de uma realidade que já existe em nossa vida, na medida que o Espírito Santo habita em nós. E ele faz um trabalho interno. E esse trabalho interno manifesta para o lado de fora algo que biblicamente se chama alegria. Então, a verdade é, querido, que você pode fazer uma escolha. A escolha de se regozijar. A escolha de se alegrar. É uma escolha que você faz. Há uma escolha para que você possa decidir viver uma vida alegre. Que a alegria não seja apenas circunstancial, mas que seja perene, constante, duradoura. Que coisa maravilhosa, é por isso que o Paulo, aqui o apóstolo Paulo fala, alegrai-vos sempre. E ele fala em quem que nós devemos nos alegrar. Não são nas circunstâncias, não são nas situações, mas ele fala, alegrai-vos sempre no Senhor. E ele diz assim, olha, para não ficar dúvida, ele repete, né? Ele menciona assim, outra vez digo. É a ênfase que ele tinha para poder dar naquela época. Não tinha negrito, itálico, sublinhado, fonte para poder aumentar. Não tinha como fazer isso. Então, como que ele enfatizava? Repetindo. A repetição na Bíblia é a maneira que o autor tem de poder dizer, isso aqui é extremamente importante. Ele está dizendo, alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Por que ele fala isso? Porque a alegria é uma escolha. E você pode escolher. Apesar das circunstâncias que você está vivendo, você pode escolher se alegrar. Eu declaro isso sobre a sua vida, em nome do Senhor, diante da palavra de Deus, da revelação bíblica. É uma escolha que você faz. E eu quero muito, no nome de Jesus, que você faça essa escolha. Por que você pode fazer essa escolha? Por causa da presença do Espírito Santo na sua vida. E ele manifesta esse fruto. Esse fruto já é uma realidade na sua vida. E ele precisa ser manifestado, ele precisa ser exteriorizado, e essa exteriorização está muito ligada a uma escolha que você faz, uma opção que você faz, uma atitude que você tem. A verdade é que como cristão, nós temos a possibilidade de sermos as pessoas mais alegres desse mundo, e eu quero dar algumas razões para isso. Eu quero dizer novamente que independente das circunstâncias, independente das situações, você pode escolher se alegrar.
E eu quero te dar, baseado em Romanos capítulo 5, eu quero te dar 3 razões, 3 motivos para que você seja alegre. 3 razões para nós sermos alegres. E a primeira delas é justamente que nós temos esperança. Uma das razões para que nós podemos ser alegres é porque nós temos esperança. Leia comigo em Romanos capítulo 5, verso 1 e 2. Romanos capítulo 5, verso 1 e 2 diz assim, ó: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Que coisa tremenda! Para o cristão, nenhuma situação é completamente desesperadora. Nenhuma circunstância, ela é aterrorizante. Por quê? Porque nós temos esperança. E a nossa esperança está ligada, ela toca a graça de Deus. Nós podemos ter esperança, porque essa graça nos alcançou. Nos foi dado esse acesso pela fé a essa graça. E nessa graça nós podemos ficar firmes. E diante dessa realidade, nós podemos manifestar alegria, ser alegre. Alguém menciona que para uma pessoa ela pode ficar viva, sobreviver, até mesmo depois de 40 dias sem comer, ainda assim, ela pode sobreviver. Outra pessoa menciona, não agora levando em consideração a alimentação, mas levando em consideração a água, é possível uma pessoa sobreviver depois de 3 dias sem água. Tranquilo, ainda assim é possível. Uma pessoa ela pode ficar, claro que varia, né? Mas em média uma pessoa pode ficar sem ar por 8 minutos e ainda assim sobreviver. Mas sem esperança não dá para ficar nem 1 minuto na vida. Sem esperança não dá para ficar 1 minuto na vida. Muitas pessoas acabam entendendo esperança, e essa esperança que se tem, por não confiar no Deus que nós confiamos, por não ter essa experiência que nós temos com o nosso Deus, muitas pessoas mantêm uma esperança que na verdade ela é artificial. Uma esperança que na verdade é fundamentada em coisas que são passageiras, que não são duradouras. Tem pessoas que mantêm a sua esperança ligadas ao dinheiro, tem pessoas que mantêm a sua esperança ligadas a uma boa aparência, tem pessoas que têm a sua esperança ligada a um bom emprego, ligadas a sua própria família, a uma boa família. E a verdade é que essas realidades que eu falei, por mais importantes que elas sejam, elas na verdade são temporárias, elas são passageiras, elas desaparecem. Aqui o apóstolo Paulo lhe fala qual que é a nossa esperança. A nossa esperança está ligada ao quê? A glória de Deus. Quem é a glória de Deus para a nossa vida, querido? Eu digo para você, é Cristo Jesus. Em Romanos capítulo 12, verso 12 também, no comecinho do versículo 12, o apóstolo Paulo diz assim, ó: regozijai-vos na esperança. A nossa esperança é Cristo. Então, um primeiro motivo para você poder viver essa alegria é que nós temos esperança. E a nossa esperança é Cristo. Segundo motivo é que Deus tem um propósito na nossa vida. Uma boa razão para você viver uma alegria constante, duradoura, é você saber que você tem um Deus que estabelece propósito na sua vida. Romanos capítulo 5, no verso 13, diz assim, ó: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Uau! As pessoas, elas pensam que quando acabarem os seus problemas, então elas serão felizes. Muitas pessoas dizem isso: olha, não vejo a hora que acabe esses meus problemas, então eu vou viver de maneira feliz. E eu quero dizer que, infelizmente, eu lamento dizer isso, informar, mas isso não vai acontecer nesse mundo caído. Isso não vai acontecer enquanto você estiver nessa terra. Por quê? Porque por mais que os grandes problemas eles se resolvam de algum modo, ainda assim você vai olhar para frente e vai perceber que tem outros problemas que surgem. Problemas menores, mas que estão lá e que incomodam e que de algum modo
acabam comprometendo as circunstâncias da sua vida. E tendem a gerar tristeza, tendem a gerar uma melancolia, tendem a gerar uma depressão. Então, na verdade, se apoiar nas circunstâncias, obviamente não dá. Agora você pode se apoiar nessa declaração que eu acabei de dizer para você. Você pode se apoiar, a sua alegria, se apoiar na certeza de que Deus tem um propósito naquilo que Ele permite na sua vida. Isso é tremendo. Isso é maravilhoso. Então, a alegria, ela está, na verdade, em nós aprendermos a desfrutar da vida apesar dos problemas, apesar das circunstâncias difíceis que nós vivemos. Agora, entenda algo importante aqui. Deus, ele não espera que você seja um impostor. Deus não espera que você seja um hipócrita. A verdade é que existem circunstâncias ruins na nossa vida. E quando as coisas ruins acontecem, é natural que elas sejam ruins. Nós não podemos dizer que as coisas ruins são boas. As coisas ruins, de fato, são ruins. Os dias maus, de fato, são maus. O que Paulo está falando aqui? Paulo, ele não está dizendo que nós devemos nos alegrar por causa do sofrimento. Entenda o que eu vou falar. Paulo não está dizendo assim, olha, nós devemos nos alegrar porque nós estamos sofrendo. Ele não diz isso. Ele não diz que nós devemos gostar de sofrer. Ele não está falando isso. Ele está dizendo que nós nos alegramos no sofrimento. No sofrimento. Não é por causa do sofrimento. Não é porque nós gostamos do sofrimento. Mas no meio do sofrimento, no sofrimento, ele diz, devemos nos alegrar. E por que nós devemos nos alegrar? Porque nós sabemos que Deus tem um propósito por trás dessa realidade. Deus tem um propósito naquilo que Ele permite, naquilo que Ele libera sobre a nossa vida. Alguns cristãos, eles têm um complexo de mártir, na verdade, mesmo sem ter um chamado para morrer por Cristo. Mas eles entendem que a sua vida deve ser uma vida penosa. Eles entendem que isso é ser muito espiritual. Quanto mais sofrido for a vida, quanto mais sofrida for a vida, parece que mais espirituais, melhores eles são. Acho que quanto mais eles sofrerem, talvez mais crentes eles se tornam. Isso não é cristianismo, isso na verdade é masoquismo. Não tem nada a ver. Paulo não está dizendo isso. Na verdade, ele está mencionando uma outra realidade. Ele está dizendo que nós temos que ter uma outra perspectiva em meio à tribulação, em meio às circunstâncias que nós estamos vivendo. A grande verdade é que nós temos uma perspectiva diferente daqueles que não conhecem a Jesus, daqueles que não são cristãos. Os não cristãos, os não crentes, não têm a perspectiva que nós temos. E essa nossa perspectiva, ela nos permite reagir de um modo completamente diferente de alguém que não é cristão, de alguém que não é crente. E qual que é a perspectiva que nós temos? A perspectiva, na verdade, que nós temos está ligada à revelação de Deus que Ele nos deu. E a verdade é que a perspectiva ela faz toda a diferença. A forma como nós olhamos para uma realidade, ela determina a maneira como nós vamos reagir diante daquela realidade. Então, a forma como nós reagimos diante dos problemas vai depender, na verdade, da perspectiva que nós temos. E tudo vai depender da maneira como nós estamos olhando para aquilo. Por exemplo, Israel estava diante do gigante Golias. Para Israel, ele era gigante. Lembra desse episódio? Eles estavam ali sendo ameaçados, amedrontados, atemorizados por um homem gigante, com uma indumentária de guerra gigante. E eles não conseguiam ver outra coisa, porque para eles, todos eles diziam que esse homem é gigante. A palavra que eles ministravam uns aos outros era, esse homem é gigante. Aí chega um menino lá. O nome desse menino é Davi. E quando Davi chega lá, para Davi esse gigante não era um gigante. Para Davi esse gigante se chamava um incircunciso. É assim que ele via Golias. E quando ele olha para Golias, ele faz uma pergunta. Ele diz assim, quem é este? Ele não fala gigante, ele fala, quem é este incircunciso? Quem é este? Quem é ele? Para vir contra o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. Quem é esse incircunciso para afrontar a Deus? Perceba que tudo, na verdade, é uma questão de perspectiva. Davi ele tinha uma perspectiva diferente. O povo de Israel tinha uma perspectiva de derrota. Mas a perspectiva de Davi é de que havia uma garantia de vitória. Porque aquele homem lá não era um gigante.
era um atrevido, de um incircunciso, que não tinha aliança com Deus, e que estava afrontando o Deus Todo-Poderoso. E com certeza, ele iria cair, ele iria morrer. E ainda naquele dia, ele seria entregue nas mãos do povo de Deus. A verdade é que a gente pode fazer a escolha de ver um limão azedo, ou a gente pode ver uma limonada. A gente pode, quando um copo está com a água na metade, a gente pode ver um copo meio vazio, mas a gente também pode olhar para esse copo e dizer que ele está meio cheio. É tudo uma questão de perspectiva. Você consegue entender? Quando o povo de Israel, eles estão ali na expectativa dos espias, vêm os espias, depois de olhar a terra prometida, eles voltam, 10 deles estão dizendo que a terra sim, mana leite e mel, mas lá tem gigantes, e eles estão terríveis, e eles vão matar, eles vão destruir. Mas aí se levantam 2 homens ali, que eles têm uma outra perspectiva, eles têm uma outra visão, eles têm uma outra maneira de olhar aquela realidade. E essa maneira de olhar estava baseada na confiança que eles tinham no Senhor, naquilo que Deus havia prometido. Eles sabiam que Deus tinha um propósito em meio àquela circunstância. Eles dizem: eia, subamos e possuamos a terra, porque Deus é conosco. E Deus nos garantiu, Ele nos deu essa possibilidade, Ele nos deu vitória. Aleluia, glória a Deus. Perceba o versículo que nós lemos, de Romanos capítulo 5, verso 13, diz assim, ó: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Há um propósito nisso. E qual é o propósito de Deus permitir o sofrimento, a tribulação? Aqui está escrito, o propósito é que seja gerado, produzido perseverança. O que é perseverança? Perseverança é a capacidade de lidar com pressão. Perseverança é essa capacidade de suportar pressão. Olha que coisa tremenda. O versículo continua, no versículo 4 diz assim, ó: e a perseverança produz o quê? Experiência. E a experiência, esperança. É assim que termina esse versículo. Olha que coisa tremenda. Ou seja, o sofrimento, ele produz perseverança. Depois disso, uma vez confirmada a perseverança, o sofrimento produz experiência. Por que a experiência é importante para Deus? Porque experiência significa confiabilidade. Você se transforma em alguém confiável. Na medida que essa experiência aconteceu e você a superou, você venceu, você teve a garantia, então isso gera confiabilidade. Deus, ele quer fazer de você aquele tipo de pessoa que confia nele e que usa de todos os problemas que você vivencia no seu dia a dia, de modo que essas dificuldades, problemas e tribulações possam, ao final, produzir perseverança e possam produzir um caráter aprovado. O sofrimento produz esperança, o que diz lá. Essa palavra esperança, na Bíblia, ela não significa aquilo que às vezes a gente acha. A gente fala assim, eu estou com esperança de algo, é mais ou menos a ideia de eu quero algo. Eu estou com esperança de algo, eu preciso de algo. Não, não é isso. Esperança aqui significa confiança no poder do Senhor Jesus. Confiança no poder de Cristo. Ao invés de você, de destruir a nossa esperança, os problemas, na perspectiva bíblica, os problemas, eles têm uma finalidade, um propósito, eles se destinam a desenvolver a esperança. Olha que coisa. Algumas pessoas entendem, olha, eu estou desesperançado porque eu estou passando por muitas dificuldades. Biblicamente, o apóstolo Paulo fala que é justamente o contrário. E por que isso tudo? Porque é uma escolha em se alegrar em Deus, na certeza de que há um propósito se cumprindo no meio disso tudo. Você consegue entender isso? Que é uma questão de maneira de se ver, é uma questão de perspectiva. Para alguém que não consegue confiar, o problema, a dificuldade, as tribulações, elas estão ali para poder tirar a fé, tirar a confiança, arrancar a esperança, arrancar a alegria. Mas para alguém que entende que há propósito em tudo que está acontecendo, é justamente o oposto. Ela está ali para poder desenvolver a perseverança, desenvolver um caráter aprovado. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Terceira realidade que eu quero mencionar para você aqui, diante de motivos que nós queremos dizer para você se alegrar.
Um terceiro motivo para você se alegrar é ter a certeza de que Deus está conosco. Isso é uma excelente, uma grande razão, um excelente motivo para você se alegrar. Deixa eu dizer isso para você em Romanos 5. Eu disse que tudo isso estava em Romanos 5, né? Romanos 5, então, Romanos 5, versículo 11 diz assim, ó: e não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Aleluia! Através de Jesus nós recebemos o quê? Reconciliação. Jesus nos reconciliou com Deus. Ele nos reconciliou consigo mesmo. Isso significa que nós podemos ter alegria. Deixa eu falar isso novamente. Você foi reconciliado com Deus. Seus problemas, dificuldades, situações que de algum modo tentam angustiá-lo são pequenas demais, são pífias, limitadas. Elas não têm o mesmo peso, intensidade e poder na comparação com aquilo que de fato essa palavra está dizendo. Você foi reconciliado com Deus. Então nós podemos nos alegrar. Por quê? Porque Deus está sempre com aqueles que creem nele. Por quê? Porque Ele nos reconciliou consigo mesmo. Ele nos reconciliou consigo mesmo através de Jesus. Deixa eu declarar essa passagem para você. Uma passagem poderosíssima que garante a realidade da presença de Deus na sua vida. Essa passagem de Isaías capítulo 43, versículo 2, que diz assim, ó: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Aleluia. 3 bons motivos para que você possa se alegrar. Agora deixa eu falar algo, para nós avançarmos para o final dessa mensagem. A verdade é que a alegria, ela precisa ser exercitada. A alegria é, na verdade, como se fosse um músculo, que precisa ser exercitado para que ele fique forte, cresça, se desenvolva. Essa é a verdade. E diante disso eu quero finalizar te dando 4 exercícios para você fazer. 4 exercícios que você precisa fazer para você desenvolver essa alegria na sua vida. Amém? Abra o seu coração para esse ensinamento. 4 exercícios para você praticar no seu dia a dia, para que a alegria abunde e cresça, se desenvolva na sua vida em nome de Jesus. Primeiro exercício é: desenvolva uma atitude chamada atitude de gratidão. Gratidão. Como assim? Me explique melhor a gratidão. Deixa eu explicar para você. Gratidão não por toda circunstância, mas em toda circunstância. Repito. Desenvolva a gratidão não por toda circunstância, mas desenvolva a gratidão em todas as circunstâncias. Você consegue entender? Eu acho que sim. Espero muito que sim. Oro para que sim. Eu leio para você 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. O apóstolo Paulo diz assim, ó: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Detalhe, ele não diz ali, ele não diz por tudo. Tem uma diferença, certo? Ele diz em tudo. Significa nelas, nas circunstâncias. Ele não diz por causa delas. Entenda, muitas pessoas fazem uma leitura e falam assim, ó: eu estou passando uma desgraça, um momento terrível, mas vamos dar graças ao Senhor. Então, obrigado, Pai, por causa desse problema, por causa desse sofrimento. Obrigado, Pai, por causa dessa enfermidade. Obrigado, Pai, por causa desse tumulto, por causa dessa depressão, por causa dessa enfermidade mortal que eu estou vivendo. Muito obrigado. Não é isso. Ele está dizendo você vê essa realidade, você não tem problemas mentais que não consiga perceber a realidade. Você sabe que a realidade, ela é ruim, mas nela você expressa gratidão ao Senhor. Nela, na circunstância. Você consegue entender isso? A psicologia, ela fala que a gratidão, ela é a emoção mais saudável que existe. Você sabia disso? Dentre as emoções,
A psicologia, que é uma ciência que estuda a alma humana, a psique humana, o interior, o íntimo do ser humano, diz que a gratidão ela tem um poder de fazer com que as coisas mudem. Ela tem o poder de nos tornar felizes. Olha que coisa impressionante. Você já percebeu que as pessoas, você já deve ter reparado isso, né? Que as pessoas mais gratas são justamente as pessoas mais felizes. Você já conseguiu perceber e fazer essa ponte, essa ligação, essa compreensão? Então deixa eu dizer algo para você. Exercite gratidão. Ah, mas eu estou passando por dificuldades. Exercite gratidão. Mas eu tenho que agradecer o quê? Agradecer porque eu estou sofrendo? Não. Agradecer por toda a bondade do Senhor. Agradecer por tudo aquilo que Deus já fez e continua a fazer. Mesmo em meio às circunstâncias difíceis que você está vivendo. Não estou entendendo. Calma. Pense em algo agora. Será que não existem coisas boas pelas quais você pode agradecer? E torne essa gratidão não só uma expressão de agradecimento a Deus, mas agradeça a Deus através de realidades práticas do seu dia a dia. Por exemplo, você pode, ainda hoje, antes que esse dia acabe, ao final desse culto, você pode de repente ligar para alguém e agradecer, dizer para essa pessoa o quanto ela é importante para você, o quanto ela é abençoadora para a sua vida, o quanto ela é referencial para você. Talvez seja uma bela oportunidade para você, nesse momento, agradecer para a pessoa que cuida de você, para a pessoa que lidera você, para a pessoa que se importa com você. Agradeça. Agradeça pela bênção que é tê-la na sua vida. Agradeça pelas vezes, inúmeras vezes que essa pessoa foi importante para você. Talvez é uma bela ocasião para você relembrar pessoas que foram importantes em outros momentos da sua história, ao longo da sua formação cristã, desde o dia que você entregou a vida para Cristo até agora. Talvez seja uma ótima oportunidade para você agradecer. Sabe por quê? Porque alguém que é grato, na verdade, está desenvolvendo a memória do coração. Gratidão é a memória do coração. Gratidão é a memória do coração. Segundo exercício para você fazer que esse músculo da alegria se desenvolva e fique forte, fique tonificado, fique aí hipertrofiado, forte. O que você deve fazer, além de desenvolver a atitude de gratidão? Segunda coisa, cultive a alegria interior, através de uma realidade que a Bíblia fala que gera essa alegria, que é contribuir com fidelidade. Aleluia, glória a Deus. Talvez você está pensando, meu Deus, não estou entendendo nada, o que tem a ver dinheiro com essa história de ser alegre? Bom, vamos para a Bíblia. Atos capítulo 20, versículo 35, diz assim, ó, no finalzinho, né? Mais bem-aventurado é dar do que receber. Olha que coisa contraditória para o mundo. Mais feliz, mais alegre, mais eufórico, mais entusiasmado, mais celebrativo fica aquele que dá do que aquele que recebe. É o princípio bíblico. Porque o nosso ato de dar, segundo essa passagem e outras tantas, ela determina um efeito, uma reação, que é justamente a reação de fazer com que a gente receba também. Olha que coisa impressionante. É isso mesmo. Existe uma ligação entre o dar e o receber. Por isso que quando você vivencia essa prática do dar, é uma condição inegociável. Você vai receber, e vai receber muito em troca. Você não precisa fazer em função de receber, mas eu garanto para você, você vai receber e vai receber muito. Por quê? Porque Deus passa a trabalhar em seu favor. A verdade é essa. Deus trabalha em função daqueles que são doadores, como Ele é. Ele vai honrar você. Há uma relação direta entre a realidade da contribuição e da fidelidade financeira em relação à nossa própria fidelidade para com Deus. Eu sei que pode parecer estranho isso que eu vou falar, mas a nossa fidelidade financeira para com Deus, ela é um termômetro da nossa fidelidade para com Deus em todas as demais áreas da vida. Talvez você está pensando, é bíblico esse negócio? Vamos para a Bíblia então. Lucas capítulo 16, versículo 11, diz assim, ó. Lucas 16, 11. Se pois não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta,
traduza essa origem injusta não como algo roubado, mas origem injusta como coisas desse mundo, dinheiro físico. Quem vos confiará a verdadeira riqueza? É a pergunta do Senhor. Entenda, a fidelidade nas coisas materiais, elas determinam também o quanto que Deus vai investir na sua vida coisas espirituais. Não entendi. Bom, há muito de investimento de Deus na sua vida de coisas espirituais que estão na dependência de uma fidelidade de coisas materiais. Pois é. Por isso eu estimulo você, para você desenvolver a alegria, que você desenvolva a capacidade de contribuir, de dar, com liberalidade e com fidelidade no nome de Jesus. Terceiro exercício para que você possa viver uma vida alegre. Desenvolva essa alegria interior por meio de uma outra realidade bíblica muito importante, que é por meio do serviço. Você servir. Alguém em algum momento disse que o servo serve para poder servir. E se o servo não serve para poder servir, para nada mais ele serve. Entendeu, né? Eu espero que sim. Um servo serve para poder servir. Se ele não serve para poder servir, para nada serve. Não serve para nada. Porque o nosso chamado está nisso. Perceba o versículo, Efésios capítulo 6, versos 7 e 8, diz assim, ó. Servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor. Uau! Quer seja servo, quer seja livre. Traduza, quer seja escravo, quer seja livre. Que coisa impressionante. As pessoas mais felizes geralmente são aquelas que praticam essa realidade. Qual realidade? Servir aos outros. As pessoas mais bem-aventuradas, mais felizes, mais alegres, são justamente aquelas que ativaram essa realidade nas suas vidas. A atividade de servir a outras pessoas. Jesus ele nos convida a perder a nossa vida para que a gente possa ganhar. E como é que a gente perde a nossa vida para poder ganhar ela de volta? A gente perde a nossa vida na medida que a gente gasta a nossa vida. E como que a gente gasta a nossa vida? Justamente servindo a outras pessoas. Quarto exercício e último, para que a gente possa encerrar essa ministração. Quarto exercício espiritual para você praticar, para viver uma vida alegre. Cultive essa alegria interior, perceba, falando de Jesus para as pessoas, ganhando pessoas para Jesus. Perceba o que diz aqui, ó, Lucas capítulo 15, verso 10, diz assim, ó, eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Uau! Vamos traduzir melhor esse versículo? Existe uma festa no céu para cada pecador na terra que se arrepende e entrega a sua vida a Cristo. Existe uma celebração, uma festa entusiasmadíssima no céu, ao ponto que a Bíblia fala que esses anjos festejam. Que coisa maravilhosa. Isso é tremendo. Biblicamente, anjos festejam, não é por qualquer coisa não, mas biblicamente eles festejam quando um pecador se arrepende. Então, nossa primeira alegria, na verdade, é quando nós entregamos nossa vida para Cristo. Mas a segunda grande alegria, biblicamente, ela está ligada a essa realidade. A realidade de ganhar vidas para Jesus. E essa alegria, ela é uma alegria celestial. Ela é uma alegria divina. Ela é uma alegria do próprio coração de Deus. Eu quero dizer que isso, na verdade, é um remédio para todo tipo de tristeza, depressão, angústia, pavor, pânico que a gente possa ter na nossa vida cristã. Qual que é o segredo e o remédio? É saber que Deus, Ele se alegra com isso, biblicamente se alegra. E Ele quer, na medida que essa alegria esteja nele, Ele quer repartir essa alegria conosco. Você sabe biblicamente que a alegria do Senhor é a nossa força, ok? Neemias fala isso. A alegria do Senhor é a nossa força, aleluia. Então nos resta saber o que é que alegra o coração de Deus. Lucas capítulo 15, verso 10, acaba de nos dizer que o que de fato alegra o coração de Deus é quando um pecador se arrepende. Então, ok, grava isso. Se um pecador se arrepende, isso alegra o coração de Deus. E se a alegria do Senhor é a nossa força, então se nós queremos ser fortalecidos, nós precisamos entender o quê? Aquilo que alegra o coração de Deus, e é justamente o quê? É ganhar vidas para Jesus. É quando um pecador se arrepende.
Então, vamos entender melhor isso aqui. Na medida que nós ganhamos vidas para Jesus, a alegria do Senhor, ela invade o nosso coração. E ela se manifesta. Isso é tremendo. Isso é impagável. Isso é maravilhoso. É incrível. É algo alucinante. É algo extremamente maravilhoso. Que você precisa, de fato, viver no seu dia a dia. Mas eu quero perguntar para você, na verdade, qual foi a última vez que você ganhou alguém para Jesus? Essa pergunta é importante. Qual foi a última vez que você ganhou alguém para Jesus? Porque, biblicamente, essa foi a última vez que você despertou uma alegria bíblica no coração de Deus. E que essa alegria bíblica no coração de Deus foi repartida com a sua vida, para que você ficasse eufórico por ter sido aquele que conduziu alguém ao conhecimento de Cristo. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Por que eu faço essa pergunta e talvez você fique pensativo agora? Porque essa pergunta, ela nos mostra o quê? Ela nos mostra o quanto nós estamos comprometidos com a salvação das pessoas que estão à nossa volta. E eu aproveito para fazer essa segunda pergunta. O quanto você está comprometido com a salvação das pessoas que estão à sua volta? O quanto você está comprometido com a salvação das pessoas que você quer bem? Pessoas que você convive, que estão perto de você, mas estão longe de Deus. Estão próximas a você, mas estão vivendo distantes do Senhor, por não conhecê-lo. E você conhece, e você pode tornar esse Jesus conhecido para elas. Viva e exercite isso, e você vai perceber que a sua vida vai transbordar de alegria. A verdade é que a alegria parece difícil, porque os exercícios que fazem com que ela se manifeste, que produzem essa alegria, biblicamente falando, eles vão completamente contra a cultura dessa geração, desse mundo e a cultura que esse mundo ensina. Tudo que eu acabei de falar não tem nada, absolutamente nada a ver com aquilo que o mundo ensina. A nossa cultura diz o quê? A nossa cultura diz assim, ó, viva para si mesmo e se esqueça dos outros. O importante é ser feliz. Biblicamente é viva para os outros e então você vai ser feliz. Perceba que é justamente contrário a tudo aquilo que o mundo menciona. Jesus ele nos diz que a nossa alegria, ela é desenvolvida por meio dessa realidade que eu acabei de dizer para você hoje. Por meio da gratidão, por meio da distribuição dos nossos bens, sejam eles bens materiais, seja o nosso tempo, seja amando as pessoas à nossa volta e ministrando salvação aos perdidos. Essa é a palavra que eu quero deixar ao seu coração nessa noite. Que você possa, no nome de Jesus, desenvolver mais alegria para a glória de Deus. Vamos orar? No nome de Jesus. Pai, eu oro nesse momento por cada um que está atentamente nos ouvindo e acompanhando essa transmissão. E eu creio, Senhor Deus, que o Senhor pode encher essas vidas de alegria. E de uma alegria que não é humana, não é natural, mas é uma alegria sobrenatural. Eu clamo, Senhor Deus, que essa alegria que é indescritível, ela possa agora encher esses corações. E que eles sejam cheios da Tua glória, Pai. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Mostra, Senhor Deus, para cada um onde tem sido as falhas nessa alegria, nessa falta de regozijar, de se alegrar. E que o Senhor possa corrigir isso tudo. E que isso possa ser feito por louvor da Tua glória. E que nós possamos viver uma vida de louvor ao Senhor em todo o tempo. De adoração ao Senhor em todo o tempo. E de alegria no Senhor em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente no nome de Jesus. Obrigado pela sua paciência em nos ouvir e receber toda essa ministração. Que o seu coração possa ser cheio e pleno da alegria do Senhor nesse momento, em nome de Jesus. Uma ótima semana para você, na bênção do Senhor, e até mais. Tchau, tchau.